Primeira parte, o início do fim. Meu nome é Eslin. Tenho 29 anos, trabalho como fotógrafa de moda em Lisboa, mas nasci numa vila pequena no sul da Irlanda. Quando me mudei para Portugal, estava em busca de sol, liberdade e, talvez, um novo começo. E foi aqui que conheci Ronan, um homem com o tipo de sorriso que faz você esquecer de onde veio e por que veio. Ronan era irlandês também, mas vivia em Lisboa já fazia 5 anos. Trabalhava no setor de tecnologia, vestia camisas brancas com mangas dobradas e tinha aquele jeito seguro de quem sempre sabe o que está fazendo. Nos conhecemos numa exposição de arte contemporânea. Eu estava fotografando o evento, ele estava lá acompanhando um amigo artista. Uma conversa levou a outra, e no final da noite já estávamos tomando vinho num terraço antigo com vista para o Tejo. Lembro-me exatamente do que ele disse antes de me beijar pela primeira vez. Acho que te esperei em todas as cidades onde já estive. E eu, boba, acreditei. Passaram-se 2 anos. Vivíamos juntos num apartamento pequeno em Alfama, com plantas penduradas nas janelas e cheiro constante de café pela manhã. As coisas eram simples, e talvez por isso eu pensava que eram verdadeiras. Claro que tínhamos nossas discussões, ele às vezes desaparecia por horas, dizia que estava com os amigos do trabalho, e nunca queria mostrar o celular. Mas o amor era forte, ou pelo menos parecia. Tudo começou a mudar quando Ronan viajou a Dublin por causa de um suposto projeto urgente com a empresa. Era para ser uma semana. Viraram 2. Depois, quase um mês. A voz dele ao telefone começou a soar mais distante, como se cada ligação fosse uma obrigação. E eu fingia não perceber. Foi então que recebi uma mensagem inesperada no Instagram. Uma garota chamada Ciara, irlandesa também, com foto de perfil num bar em Temple Bar, me escreveu: Desculpa invadir sua vida assim, mas você é Eslin, namorada do Ronan. Acho que você precisa saber de uma coisa, meu coração gelou. Eu não respondi de imediato. Abri o perfil dela. Várias fotos recentes com Ronan, algumas claramente tiradas em segredo, ele não olhava para a câmara, mas estava lá. No sofá dela. No quarto dela. Quando finalmente respondi, ela me mandou uma enxurrada de prints, mensagens, e uma foto que me fez chorar de raiva, os dois juntos, de mãos dadas, saindo de um café em Dublin. Eu fiquei sentada no chão da cozinha por horas. O café da manhã ainda quente na xícara, o som da cidade ao fundo, e eu ali, sem chão. No mesmo instante, soube que o Ronan que eu conhecia, nunca existiu de verdade. E isso era só o começo. Segunda parte, a verdade que queima. Depois de tudo o que vi, não consegui dormir. O sol nasceu e eu ainda estava no mesmo lugar, com o celular na mão e as mensagens de Ciara na tela. Ela disse que não sabia que Ronan estava num relacionamento até descobrir o meu perfil. Disse que ele a enganou também, dizendo que estava solteiro há anos e que Lisboa era apenas uma lembrança ruim. Lembrança ruim? Eu era essa lembrança ruim. Quando Ronan finalmente me ligou, no final daquela tarde, fingi que não sabia de nada. Ele falou com a mesma voz monótona de sempre. Está tudo bem aí, Ash? Essa semana foi pesada. Desculpa a demora em responder. Eu respirei fundo. Segurei as lágrimas. Queria ouvir mais. Queria ver até onde ele iria com a mentira. Está tudo bem, Ronan. Só um pouco cansada. E aí, quando volta? Ainda não sei. Talvez na semana que vem. Depende da reunião com o investidor. Pode ser que eu estenda mais alguns dias. A raiva começou a subir pelo meu corpo. Mas ainda assim, continuei calma. Claro. Cuida-te, tá? Claro, amor. Desliguei. E comecei a planejar. Naquela noite, arrumei uma mala pequena e comprei uma passagem para Dublin. Não contei a ninguém. Nem mesmo à minha melhor amiga, Orla, que sempre dizia que Ronan tinha olhos de quem mente com facilidade. Cheguei à Irlanda numa manhã fria e chuvosa. Não voltei à minha cidade natal, fui direto a Dublin, ao endereço que Ciara havia me enviado. Um prédio moderno nos arredores de Ranelagh. Ela disse que o viu saindo dali várias vezes nas últimas semanas. Esperei. 4 horas no frio. E então, ele apareceu. Ronan. Meu Ronan. Com um casaco azul que eu mesma havia comprado no nosso primeiro Natal juntos. Dando risada. De mãos dadas com Ciara. Eu não sei o que me doeu mais, ver a felicidade no rosto dele, ou perceber que ele era capaz de ser assim com outra pessoa. As mesmas palavras doces. O mesmo carinho. Como se eu nunca tivesse existido. Esperei que eles entrassem no café da esquina e fui até a janela. Tirei uma foto.
Depois outra. E mais uma. Enviei tudo para o celular dele com uma única mensagem. Engraçado. Pensei que estivesse em reunião com o investidor. Do lado de dentro do café, ele olhou o celular. Ficou pálido. Levantou a cabeça devagar, como se sentisse que eu estava por perto. E viu. Me viu. Levantei a mão, sorri com ironia, e fui embora. Naquela noite, recebi 17 chamadas dele. Não atendi nenhuma. Terceira parte. Voltei a Lisboa no dia seguinte. Estava emocionalmente exausta, mas determinada. Não chorei mais. Algo dentro de mim endureceu. Como se meu coração tivesse criado uma crosta protetora que me impedia de desabar. A primeira coisa que fiz foi mudar a fechadura do apartamento. Ronan ainda tinha uma cópia da chave. A segunda coisa. Mandei uma mensagem curta. Se quiser pegar suas coisas, me avisa. Eu deixo num saco preto na porta. Ele respondeu. Eslin, por favor, precisamos conversar. Eu tenho que te contar uma coisa. Ignorei. Mas 2 dias depois, encontrei uma carta embaixo da porta. Escrita à mão. O que era raro vindo dele, sempre tão digital, tão rápido, tão impessoal. Se estás a ler isto, é porque realmente não tenho mais acesso a ti. Merecidamente. A verdade é que eu menti. Não só sobre a Ciara, mas sobre muito mais. Eu queria te proteger de mim mesmo, mas fui covarde. Não sei como explicar sem parecer desculpa barata, mas preciso tentar. A carta continuava por 3 páginas. Dizia que Ciara foi seu primeiro amor, muito antes de mim. Que nunca superou completamente. Que quando foi a Dublin pela empresa, acabou revendo-a por acaso e tudo voltou. Dizia que estava confuso. Que se sentia dividido. Que não queria perder nenhuma das duas. Mas o pior ainda estava por vir. Na última página, Ronan confessava que a viagem toda havia sido uma mentira desde o começo. Não havia reunião de investidor. Ele tinha pedido demissão da empresa semanas antes e não contou a ninguém. Estava planejando voltar a Dublin de vez. Em segredo. Largando tudo em Lisboa, inclusive a mim. Senti meu estômago virar. Não era só uma traição amorosa. Era uma traição de vida. Ele estava pronto para apagar nossa história como se fosse um erro. Como se eu tivesse sido apenas um desvio temporário no caminho dele de volta para ela. Naquela noite, fui até o nosso antigo armário, juntei tudo que era dele, roupas, relógios, fotos, até uma escova de dentes. Coloquei tudo numa caixa. No topo, deixei a carta dele com uma palavra escrita à caneta. Covarde. No dia seguinte, deixei a caixa em frente ao prédio onde ele estava hospedado com um bilhete simples. Te devolvo o que é teu. Pena que você não fez o mesmo com o meu tempo. E fui embora. Mas o destino, cruel e irónico como sempre, não tinha terminado comigo ainda. Na semana seguinte, recebi um e-mail anónimo. Sem nome. Sem assunto. Apenas uma frase. Ciara não é quem você pensa que é. E Ronan também não. Anexo, uma única foto. Ciara, sorrindo, abraçada com um homem que não era Ronan. Um homem que, segundo a legenda escondida nos dados da imagem, era casado com ela. Minha cabeça girou. Ciara também estava mentindo. Era tudo um jogo. E se eu nunca tivesse sido a única vítima? Se quiser, continuo com a 4ª parte, onde Eslin vai atrás da verdade e descobre o que realmente estava por trás dessa rede de mentiras. 4ª parte. O e-mail não me deixava em paz. Li a mensagem e olhei para a foto dezenas de vezes. Ciara, a mulher que me alertou sobre Ronan, estava abraçada com outro homem. E não era um abraço qualquer. Era íntimo. Quente. Quase possessivo. E mais estranho ainda, o homem usava uma aliança. Abri o Instagram dela de novo. Revisei todas as fotos com atenção. E só então percebi, nenhuma das fotos com Ronan mostrava os dois olhando para a câmera. Era como se ele não soubesse que estava sendo fotografado. E mais, algumas postagens com legenda romântica pareciam cópias de frases famosas de filmes. Forçado. Fabricado. Era tudo muito estranho. Decidi fazer algo impulsivo, escrevi para Ciara. Podemos conversar. Há algo que não está fazendo sentido. Prometo não ser hostil. Ela visualizou. Não respondeu. Mas, na manhã seguinte, recebi um número irlandês chamando no meu WhatsApp. Era ela. Eslin, disse com voz trêmula. Sim.
Obrigada por ligar. Eu só quero entender. Aquela foto. Do homem com você. Quem é ele? Do outro lado, silêncio. Longo. Pesado. É meu marido. Meu estômago afundou. O quê? Ela respirou fundo, depois continuou. Estamos casados há 3 anos. Mas é um casamento arranjado. Ele é herdeiro de uma família tradicional, e minha relação com ele é puramente social. Ronan sabia disso. Ele sempre soube. Ele foi meu refúgio quando eu não aguentava mais viver presa. Mas ele prometeu que ia contar tudo para você. Que ia ser honesto. Que ia te deixar antes de vir até mim. Mas ele não fez isso, Ciara. Ele me enganou. E pelo visto, também te enganou. Ela ficou em silêncio de novo. Mas desta vez, havia mágoa em sua voz. Você não entende, Aisling. Eu o amei. E ele dizia que te amava também. Ele dizia que estava perdido. Que não queria magoar nenhuma de nós. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. O nó na garganta apertava. Então por que você me mandou mensagem? Por culpa. Sim. Mas também, por vingança. Quando percebi que ele ainda dormia contigo enquanto estava comigo, eu quis te alertar. Eu queria que ele pagasse. Aquilo me quebrou. Não éramos apenas 2 vítimas. Estávamos sendo usadas. Uma contra a outra. Manipuladas por um homem que se dizia confuso, mas que na verdade era apenas cruel. Depois daquela conversa, desliguei o telefone e olhei para o espelho. Eu não reconhecia mais a mulher ali. Meus olhos estavam pesados. Minhas costas curvadas. Mas por dentro, começava a nascer algo novo. Frio. Lúcido. Determinado. Ronan tinha brincado com 2 vidas. Tinha mentido, enganado, fugido da verdade. E ele ainda estava em Lisboa. Era hora dele sentir um pouco do sabor do próprio veneno. Se quiser, sigo com a 5ª parte, onde Aisling começa seu plano de revanche, mas o destino ainda guarda uma última surpresa que vai mudar tudo. 5ª parte. Era como se algo dentro de mim tivesse acordado. Não era mais dor. Nem tristeza. Era clareza. A certeza de que eu precisava fazer alguma coisa. Não para reconquistar Ronan. Não para convencer Ciara de nada. Mas por mim. Eu vivi um relacionamento inteiro com base em promessas falsas. Dei o meu melhor, compartilhei sonhos, abri meu mundo. E ele? Estava planejando uma fuga enquanto sorria na minha frente. Não bastava sair dessa. Eu precisava sair por cima. Naquela noite, fui até um bar que costumávamos frequentar, onde conhecia o gerente, Fine, um amigo de Ronan. Fingi que não sabia de nada. Com um sorriso leve e fingida curiosidade, perguntei. Soubeste se o Ronan voltou para Lisboa? Fine riu. Claro que sim. Ele passou aqui ontem. Disse que queria começar do zero. Estranho, né? Começar do zero. Voltei para casa com isso martelando na cabeça. Entrei nos perfis de Ronan. Facebook, LinkedIn, até um fórum de programação que ele usava. E ali estava, uma nova publicação. De volta a Lisboa. Foco total em novos projetos. Recomeçar é preciso. Recomeçar. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse um parêntese. Então, tive uma ideia. Entrei em contato com uma agência de design e criei um perfil falso de uma startup de tecnologia fictícia. Dei a ela o nome de Violet Systems, um nome elegante, moderno, com foco em inteligência artificial. Criei e-mail, site básico, perfis no LinkedIn e Instagram. E escrevi a seguinte mensagem. Olá, Ronan. Vimos seu perfil histórico profissional. Estamos contratando desenvolvedores séniores em Lisboa. Gostaríamos de conversar. Ele mordeu a isca no mesmo dia. Respondeu entusiasmado, dizendo que adoraria saber mais. Trocamos e-mails por 2 dias, até que marcamos uma entrevista no café onde ele e Ciara foram vistos juntos, aquele mesmo onde eu o confrontei com o olhar. Eu fui até lá antes da hora marcada. Fiquei numa mesa mais afastada, com óculos escuros e boné. E esperei. Ronan chegou. Engomado. Confiante. Carregando um laptop e seu velho caderno de anotações. Sentou-se. Pediu um café. Esperou. Esperou. Esperou mais. Até perceber que ninguém viria.
Foi aí que o garçom, instruído por mim antes, entregou-lhe o envelope. Dentro, todas as fotos dele com Ciara. As mensagens trocadas. A carta que ele me escreveu. E uma foto impressa da conversa com o marido de Ciara, que eu mesma consegui após contato anónimo com um detetive particular. Na última página, uma frase escrita à mão. Se acha que pode brincar com a vida dos outros e sair limpo, está mais perdido do que imagina. Eu o vi lendo, página por página, com o rosto ficando pálido, depois vermelho. Ele olhou em volta, tentando entender. Procurando alguma explicação. Mas eu já tinha ido embora. Ou pelo menos achei que tinha. Naquela noite, recebi uma ligação de Orla, minha melhor amiga. Ash, você está sentada? Preciso te contar uma coisa. Vi o Ronan hoje. Mas ele não estava sozinho. Com Ciara de novo. Não. Com uma mulher loira. Grávida. Muito grávida. Silêncio. E parecia que era dele. Meu coração parou. Como assim, grávida? Orla suspirou. Ele estava com a mão na barriga dela, Ash. Beijando. Sorrindo. Como se fossem uma família feliz. Meus joelhos fraquejaram. A raiva virou gelo. Ele mentiu mais uma vez. E agora, envolvia uma criança. Mas isso, eu não ia deixar passar. Se quiser, sigo com a sexta e última parte, onde Aisling vai enfrentar Ronan pela última vez, e tomar a decisão que vai mudar sua vida para sempre. Sexta parte, o fim que liberta. Eu passei a noite em claro. A imagem que Orla descreveu, Ronan com outra mulher, grávida, feliz, como se nada tivesse acontecido, martelava na minha cabeça como um pesadelo sem fim. Mas desta vez, não chorei. Não tremi. Algo dentro de mim simplesmente desligou. No dia seguinte, fui até a galeria onde eu costumava expor minhas fotografias. Entreguei uma nova série que preparei durante as últimas semanas. Um projeto que chamei de Falsos Começos, uma sequência de retratos em preto e branco sobre rostos que mentem com os olhos, mas gritam com o silêncio. E entre eles, o último quadro, uma foto de Ronan. De costas. Sozinho. Sentado no mesmo banco onde eu o vi pela primeira vez, 2 anos atrás. Título, Desaparecido em si mesmo. Foi meu adeus silencioso. 2 semanas depois, Ronan tentou entrar em contato de novo. Várias mensagens. Ligações. Até flores deixou na porta do estúdio. Na última mensagem, ele escreveu: Eu sei que cometi erros. Muitos. Mas a mulher que está grávida, não foi nada planejado. Aconteceu durante uma fase em que achei que você não me queria mais. Eu me perdi. Mas o que ele não entendeu é que traição não é um acidente. É uma escolha. Repetida. Planejada. Fria. Eu não respondi. Foi nesse mesmo mês que recebi uma proposta para expor minha arte em Berlim. Uma galeria havia visto o meu trabalho e se interessou pela força emocional das imagens. Sem pensar 2 vezes, aceitei. Despedidas foram silenciosas. Vendi quase tudo, menos minha câmara e os meus livros. Quando embarquei no avião, olhei para o céu de Lisboa pela última vez. E sorri. Eu não precisava de vingança. Precisava de paz. Hoje, meses depois, vivo num pequeno loft em Berlim. Trabalho com o que amo, faço retratos de pessoas que têm histórias, cicatrizes, recomeços. Às vezes, vejo casais na rua e sinto um aperto, não de saudade, mas de alívio. E se alguém me perguntar quem foi Ronan, eu respondo. Um homem que me ensinou, da forma mais cruel, o quanto eu mereço mais. Fim.